Estou aqui com a Areta Jack, modelo A4B. Vou estar explicando as funções aqui, o que ela faz e o que ela não faz, tá? Esse modelo A4B é um modelo que não fala. A única diferença que tem entre o modelo que fala e o que não fala é justamente o comando de voz, tá? Então as outras funções são exatamente as mesmas, só uma tem o comando de voz, ela vai falar algumas funções que você apertar aqui no painel, e esse modelo A4B não tem o comando de voz, tá? Então essa máquina aqui a gente tem o tamanho do ponto, a gente consegue regular ele aqui digital, ó, 3.5, eu consigo diminuir ele bastante, vou fazer uma costura aqui em 2, ó. Aí o tamanho do ponto fica bem pequenininho, né? E se eu aumentar mais aqui nesse botão, o primeiro aqui de cima, ele vai ficar maior o ponto, né? Vai até 5 milímetros. Ó, a diferença, né? Então, as outras funções, então a gente tem esse logo abaixo, aonde a gente aumenta o tamanho do ponto. Vai até 13 esse daqui, eu vou abaixar bem para a gente ver o que é, ó. Então essa função aqui no meio da costura, quando eu quero levantar o calcador, ó, eu piso para levantar o calcador. Tá vendo que ela tá levantando bem pouquinho, ó. Não passa meu dedo embaixo. Agora se eu colocar esse daqui no máximo, ó, até o 13, quando eu levantar ele, ó, aí ele levanta bem, tá? Então esse botão é responsável por regular isso, então, tá bom? Aí abaixo desse, então, temos o aremate inicial e o aremate final. Esse é bem usado também, ó. Com ele ativado, você consegue regular a quantia de pontos do aremate inicial, A e B, e aremate final, C e D. Então estão todos em 3 pontos. Esses 3 pontos são a quantia de pontos que ela vai fazer no rezinho. Daí, ó, ali no início ela faz o rezinho e no final ela faz o rezinho também. Posso ligar só, deixar ligado só o do final, e como também desligar os dois, né? Ou deixar ligado só o do início também, né? Aqui em cima, esse botão, a gente tem o posicionador da agulha, tá? Então aqui no meio da costura, a agulha sempre para embaixo, ó, nesse desenho aqui. Se eu der um clique aqui, ela vai para cima, ó. Antes ela tinha parado embaixo, agora ela vai parar sempre em cima. É bom deixar sempre parando embaixo. Se eu deixar pressionado esse botão, ele ativa outra função do levantamento do calcador, para mim ligar, ativar ou desativar o levantamento do calcador. Aqui nesse botão de baixo, nesse pontilhado, é a costura livre. A costura livre é essa que a gente faz, costura e para onde a gente quiser, né? Se eu deixar pressionado, ligo e desligo o corte de fio, ó. Aí ela não vai cortar a linha, aparece aqui no painel, e aqui ela vai cortar. Essa outra função aqui a gente tem de ponto condensado, inicial, só o final, inicial e final. O que é o ponto condensado? Só deixa eu cortar a linha. O ponto condensado, ele faz uma certa amaração no início. Pode ver que aqui ele tem um pontinho ali, ó. É um pontinho minúsculo que ela faz aqui para dar uma amaração. Mas ainda assim, o aremate ele segura bem mais do que o ponto condensado, né? Então acaba que a gente não utiliza tanto assim quanto o aremate. Esse AID aqui é um modo de costura que essa máquina aqui tem, ó, que ela faz uma costura decorativa, ó. A diferença entre a costura normal e essa costura aqui, ela passa várias vezes em cima e acaba ficando essa costura decorativa daí, né? Aqui onde eu tenho várias, até tenho mais tipos, né? Ó, que ela vai fazer uma um pouco diferente.
Aí passando desse para outro, lembra que antes eu falei da costura livre? Agora, se eu quiser voltar a fazer a costura normal, eu clico aqui e aí ela volta à tela inicial da máquina. Esse W aqui, que é o próximo botão, ele simula o travete, né? A gente consegue regular aqui a quantia de pontos, do travete e a quantia de repetições. Então aqui ela vai fazer 4 pontos, vai voltar 4 pontos e numa repetição de 3 vezes, ó. Exatamente 3 vezes. Eu posso essa quantia fazer como eu bem entender, ó. Vou botar aqui para 6 vezes, ó. Então ela fez 2 pontos e passou em cima desses 2 pontos 6 vezes, né? Deixando pressionado aqui, eu vou para outra função também. Essa função aqui, como desenhada, ela faz um quadradinho, ó. Então ela tem aqui os segmentos e a quantia de pontos. Ela está fazendo 16 pontos. Eu vou regular aqui para ela fazer 6. Seis. Seis. E 6. Então agora ela vai fazer automático 6 pontos. Ó, 6 pontos e para. Aí você pode girar a peça. Aqui eu tô com uma mão, vai ser um pouquinho mais complicado. 6 pontos e para. Mesmo eu mantendo o pé acelerado, ela para sozinha, ó. 6 pontos e para. Eu levanto o calcador, giro o meu tecido. 6 pontos e para, ó. Ela fez um quadradinho daí. Isso tudo é possível regular da forma que quiser, né? Aí tem outra função aqui do caça-fio eletromagnético, esse botãozinho aqui. Voltei para costura livre. Esse botãozinho aqui que eu falei, ele vai fazer o seguinte, ó. Tá vendo que essa linha que sobra, ela fica escondida aqui, ó. Então se eu clicar aqui, ó, essa linha que sobra, ela vai sobrar em cima daí, ó, ao invés de sobrar embaixo, ó. A diferença é que embaixo fica bonito daí, né? Mas em cima acaba sobrando a linha daí, né? Só vai, não vai mexer. E esse botão aqui daí é exatamente como diz aqui, né? Após o corte, ela fica com o calcador levantado sozinha. E aqui o calcador fica levantado no meio da costura daí, né? Então eu só vou mostrar o que ele fica levantado no meio da costura, ó. Toda vez que eu paro de acelerar, ó, eu tiro o meu pé de lá e o calcador levanta sozinho daí, né? Então com ele desativado, isso não vai acontecer, ó. Eu tiro o meu pé e ele fica baixado, então. Aí aqui, essas setinhas pro lado, então eu consigo regular o aremate, né? A quantia de pontos do aremate. E aqui daí a velocidade da máquina, então, né? Está em 3.700, aqui o botão de reset e aqui o botão dos parâmetros. No mais seria isso, então.